Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença de todos e faço o aviso que a nossa sessão está sendo gravada para posterior postagem no nosso canal do YouTube e convido a todos a me acompanhar na leitura do livro Agenda Cristã. Efetivamente, vigiar não é desconfiar, é acender a própria luz ajudando os que se encontram nas sombras. Defender não é gritar, é prestar mais intenso serviço às causas e às pessoas. Ajudar não é importante, é amparar substancialmente sem pruridos de personalismo para que o beneficiado cresça, se ilumine e seja feliz por si mesmo. Ensinar não é ferir, é orientar o próximo amorosamente para o reino da compreensão e da paz. Renovar não é destruir, é respeitar os fundamentos, restaurando as obras para o bem geral. Esclarecer não é destruir, é auxiliar através do espírito de serviço e de boa vontade, o entendimento daquele que ignora. Amar não é desejar, é compreender sempre, dar de si mesmo, renunciar aos próprios caprichos, sacrificar-se para que a luz divina do verdadeiro amor resplandeça. Prece inicial, Rubão, por favor. Nosso Pai na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons Espíritos, que vos dignais de instruir-nos, tornar-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja, de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência, para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado, e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem, abra os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós nesse ato sincero. Amém. Obrigado. O que vamos ler, meninas? Rosinha, é eu ou é você hoje? Zani, é você? Tá. Então, Evangelho, página 215. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Não se pode servir a Deus e a Manon.
Salvação dos ricos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mammon. Então, aproximou-se dele um mancebo e disse: Bom mestre, que devo fazer para adquirir a vida eterna? E respondeu Jesus: Por que me chamas bom? Bom, só Deus o é. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso. Honra teu pai e a tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou: Tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é que ainda me falta? Disse Jesus. Se queres ser perfeito, vá e vende tudo o que tens, dás aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então aos seus discípulos: Digo-vos em verdade que bem difícil é que o rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil que o camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Houve uma palestra que tinha sido do Haroldo Dutra Dias, que ele, lendo algum livro, disse que esse jovem da parábola, né, teve a oportunidade de seguir Jesus e não fez. E acontece que ele, algum tempo depois, ele morreu numa corrida de bigas, né? Então, é interessante essa questão. Ele teve a oportunidade de seguir Jesus, não seguiu porque ele tinha muitos bens, não queria se desfazer deles, e pouco tempo depois ele desencarnou. Aí vem os comentários, né? Preservar-se da avareza. Então, no meio da turba, um homem lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida comigo a herança que nos tocou. E Jesus lhe disse: Ó homem, quem me designou para vos julgar e para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: Tende o cuidado de preservar-vos de toda avareza, porque seja qual for a abundância em que o homem se encontre, sua vida não depende dos bens que ele possua. Querendo dizer que a vida espiritual é mais importante do que a vida material, que é um instrumento para nos aprimorarmos. Disse-lhes a seguir esta parábola: Havia um homem rico cujas terras tinham produzido extraordinariamente, e que se entretinha a pensar consigo mesmo. Que hei de fazer, pois já não tenho lugar para onde encerrar tudo o que vou colher. Aqui está disso que farei. Demolirei os meus celeiros e os construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma, com todos esses bens: Minha alma tem de reservas muitos bens para longos anos. Repousa, come, bebe, goza. Mas Deus, ao mesmo tempo, disse ao homem: Que insensato és! Esta noite mesmo tomar-te-ão a alma, para que servirá o que acumulaste. Ou seja, né? Ele acumulou, até muito mais do que, né, ele poderia despender, gastar, e fazendo, né, pensando aonde ele guardaria todo aquele patrimônio, né, veio Deus e falou: bom, tudo que se acumulou vai ficar tudo aí, porque você vai desencarnar hoje, você vai vir para o plano espiritual hoje. E aí, para que serviu, né, todo o esforço que você fez, né, e principalmente, né, a sua avareza, né, de não distribuir nem o excedente para aqueles que precisam, né?
É o que acontece àquele que acumula tesouros para si próprio e que não é rico diante de Deus. Jesus na casa de Zaqueu. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade. E havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, que eram os cobradores de impostos na Judéia, na época romana, muito rico, o qual, desejoso de ver Jesus para conhecê-lo, não conseguia devido à multidão, e ele também era muito pequeno. Por isso, correu à frente da multidão e subiu a um sicômoro, que era uma árvore, para o ver, porquanto ele tinha de passar por ali. Chegando a este lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar e, vendo, disse: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospede hoje em sua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu, jubiloso, com alegria. E vendo isso, todos murmuraram, a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, pondo diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o com 4 vezes tanto. Ao que Jesus lhe disse: essa casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o filho do homem, Jesus, veio procurar e salvar o que estava perdido. Parábola do mal rico. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um pobre chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlceras, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam na mesa do rico. Mas ninguém lhe as dava, e os cães vinham lamber-lhe as chagas, as feridas. Ora, aconteceu que esse pobre homem morreu e foi levado pelos anjos até Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro com ele, e exclamando, disse essas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda-me Lázaro a fim de que molhe a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Meu filho, lembra-te que recebeste em vida teus bens, de que Lázaro só teve males. Por isso ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ademais, existe para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não podem, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. E daí disse o rico: Eu te suplico, pai Abraão, que mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunhos dessas coisas, a fim de que não venham para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Mas o homem rico devia conhecer bem seu pai e seus irmãos. Falou: Não, Abraão, manda alguém lá, algum dos mortos lá, que daí eles vão entrar na linha, né? Aí respondeu Abraão: Se eles não ouvem a Moisés nem os profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que algum dos mortos ressuscite. Ou seja, quem não quer acreditar, né, não vai acreditar de jeito nenhum, né? Os mortos podem levantar que a pessoa vai continuar com os mesmos comportamentos, né? E por fim tem a parábola dos talentos, né? Que eu vou resumir para a gente passar para os comentários iniciais. O Senhor, né? Ele deu a cada um dos seus servos, né? A um ele deu 5 talentos, a outro 2, e teve um que devia ser o menos capaz, deu apenas 1. E daí esse senhor ele foi viajar e passou um longo tempo fora. E na sua volta, né? Aí os seus servidores foram se apresentando, né? E daí o que tinha recebido 5 tinha ganhado outros 5, e entregou 10 ao seu senhor, que ficou muito feliz. E a mesma coisa o que tinha a quem tinha sido dado 2 talentos, que entregou para o senhor 2 que foram dados e outros 2. Que esse senhor também ficou muito contente. E por fim, aquele que tinha recebido apenas 1 talento, por medo, enterrou na terra. E aí o seu senhor ficou muito bravo,
porque ele nem tentou, né, fazer alguma coisa com aquele talento, né, e deu apenas um talento de volta ao Senhor. E eu gostaria de fazer aqui uma breve analogia que Deus nos dá diariamente 24 horas, que são os nossos talentos, né? Que são esse nosso crédito de tempo que é colocado à nossa disposição. E muitos, né, muitos enterram esses talentos embaixo da terra, né? Porque não fazem com o seu tempo nada proveitoso, né? Enquanto outros produzem, né? Há sempre aqueles que produzem extraordinariamente, que fazem bastante com o seu tempo, né? Em termos de utilidade, de bondade, outros menos, mas há sempre aqueles que enterram. E eu vejo assim que durante muito tempo eu fui um daqueles que enterrava os seus talentos, porque a razão da minha vida era o gozo dos prazeres mundanos, né? Era acumular patrimônio, viajar, comprar coisas, me divertir, né? Então, durante muitos anos, pelo menos aí uns 35 anos, eu enterrei os meus talentos embaixo da terra. Até que, né, as coisas vão acontecendo e você começa a ser chamado de uma maneira mais insistente para as responsabilidades da vida. E daí eu passei a, a tentar utilizar os meus talentos para o bem, né? E daí, com o tempo, a gente vai aprimorando isso. Mas temos sempre um pouco de dificuldade, né? De utilizar, muitas vezes, o nosso tempo de uma forma mais produtiva, que não seja só para nós e para a nossa família, mas tentando distribuir esses talentos. Comentários? Recortando, né, os ensinamentos daquele grande mestre que nós perdemos recentemente, o Chico Xavier, que está lá nas hostes superiores aí da espiritualidade, né? Ele fazia uma abordagem sobre a importância do Evangelho sempre, né? O Evangelho de Jesus. Ele nunca deixava de mencionar o nosso mestre, né? Ele dizia assim que creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do sol na sustentação da nossa vida física. É claro que há uma placa que foi decifrada, ela foi encontrada na Mesopotâmia, que dizia assim: onde quer que brilhem sóis, a vida. Então, o que nós devemos é tentar efluir os nossos talentos, né? Mas os bons, né, talentos, né? Os talentos que sejam proveitosos, não só para a nossa evolução, para a nossa comunidade, mas para o país e, quiçá, para a humanidade, não, Fred? Se todos os nossos irmãos, né, buscassem, né, evocar os bons sentimentos, né, os sentimentos de fraternidade, de amor ao próximo, nós teríamos, né, um mundo muito mais fraterno, um mundo mais evoluído, um mundo mais voltado às belezas da espiritualidade, essa oportunidade, né? E vamos procurar fazer o nosso melhor, né? Em prol desses objetivos, não, meu irmão? Obrigado. Sem dúvida. Eu vou concluir, eu vou ler um pouquinho mais, só para a gente fixar bem a questão do tema principal, que é a utilidade providencial da riqueza, mas eu diria também que nós podemos entender que
é providencial também a utilização do nosso tempo, não só da nossa riqueza, do nosso tempo. Então, vou continuar lendo aqui. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito, Deus que a concede teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Sem dúvida, pelos arrastamentos a que se dá, pelas tentações que gere, pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende, que algema o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Produz tal vertigem que, muitas vezes, aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição, os que com ele a partilharam, os que o ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e vão. Ao fato, porém, de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela sabe servir-se. Como certos venenos podem restituir a saúde se empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao moço, aquele moço que não quis segui-lo, e que faleceu posteriormente numa corrida de bigas, que sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaz-se de todos os teus bens e segue-me, não pretendeu de certo estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a este preço se obtém, mas apenas quis mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele moço, com efeito, se julgava quite por observar certos mandamentos e, no entanto, recusava-se a ideia de abandonar os bens de que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até o extremo de adquiri-la com sacrifício. O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva, destinada a pôr a nu o fundo de seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer do próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar seu pai e sua mãe, mas não tinha a verdadeira caridade. Sua virtude não chegava até a abnegação. Isso foi o que Jesus quis demonstrar. Fazia uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras, em sua acepção rigorosa, seria a abolição da riqueza material por prejudicial à felicidade futura, como causa de uma imensidade de males sobre a terra. Seria, ademais, a condenação do trabalho que a pode granjear, consequência absurda, que reconduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei de progresso, que é a lei do amor. Se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa, como de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser da maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é elemento direto do progresso moral, é sem contestação poderoso elemento de progresso intelectual.
Bom, comentários, pessoal? Sem áudio, Rubem. Olha, velho, você estava falando sobre riqueza e tal, né? Eu me lembrei de uma frase de Confúcio que ele reporta bem essa situação. Ele diz assim, que quando vier a prosperidade, não a use de uma vez. É uma frase para se refletir, né? Para se alcançar a prosperidade, é necessário muita luta, né? Muito denodo. Às vezes, é, nessa caminhada, nós ferimos, né? Muitos dos nossos irmãos, né? Inclusive quando a prosperidade é buscada a todo custo, né? Que é o que nós devemos evitar. Nós temos que nos preparar para alcançarmos a prosperidade e a bem-aventurança. E procurarmos, né, nesta caminhada, não ofender e nem prejudicar os nossos semelhantes, os nossos concidadãos, às vezes as pessoas que estão muito próximas a nós, às vezes familiares e tal. É necessário que nós procuramos a prudência, né, sempre. E sempre enaltecer as boas escolhas, os bons preceitos, né? E que, se alcançarmos essa almejada prosperidade, que ela nos sirva para melhorarmos, né, como pessoas, né, como cidadãos, e que a gente possa praticar a caridade, né, e nos salvarmos, né? E com isso, muitas faltas não serão perdoadas, né, meu irmão? Quando estivermos lá perante a justiça divina. Obrigado. Obrigado você, Rubem. Mais alguém gostaria de falar? Não, Beth. Bom, só um relato rápido. Se eu tivesse tido mais dinheiro há 10, 20 anos atrás, eu com certeza teria me perdido. Deus é sábio. Vamos então passar para as vibrações. Vamos então nos ligar a Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui juntos, em nome dele, para este evangelho, agradecendo também a espiritualidade maior que veio a nossas casas e já está aqui desde algum tempo, promovendo a asepsia, a limpeza do ambiente, trazendo os irmãos espirituais que necessitam dessas palavras tanto quanto nós. E quando nós falamos alguma coisa, pelo menos pessoalmente, é sempre para mim primeiro, muito mais para mim. E cada vez que eu leio uma passagem do Evangelho, algumas já as li bastante, alguma coisa a mais, né? Como se a ficha descesse um pouco mais e eu introjetasse um pouco mais dessas lições, tentando traduzir tudo isso para as minhas condutas diárias, né? Porque estarmos reunidos aqui em nome de Jesus é uma coisa. Agora, a prática, né? Que é lá no calor do dia a dia, ganhando pão, se esforçando, pagando conta, é quando a gente valida todos esses conhecimentos. Então, vamos agradecer por essa oportunidade. Vamos também fazer uma vibração por aqueles nossos irmãos que estão em situações muito mais dolorosas que a nossa, né? Como diz aquele ditado, né? Caminhava eu na chuva, reclamando que meu sapato estava furado, até ver alguém que não tinha um dos pés, né? Aí eu achei que
o furo no meu sapato era muito pouco para eu estar reclamando. E nós somos assim. Nós, quando olhamos para baixo, há sempre pessoas em sofrimentos muito piores do que o nosso. E essas dores, elas nos nivelam. E essas exemplificações de dor fazem que a gente possa fazer o devido ajuste na nossa percepção das próprias dores. E como diz Joana de Ângeles, quando enxugamos lágrimas, não temos tempos de chorar. É por isso que o mais útil, o melhor que podemos fazer para exemplificar o Evangelho de Jesus é servir, né? Disse ele, aquele que quiser ser o maior entre vós, seja o maior servidor. E vamos então tentar servir um pouco, pedindo ao Mestre amado que abençoe todas aquelas pessoas, os nossos irmãos desencarnados que estão em sofrimento, e dentre estes, aqueles que saíram da vida física pela porta do suicídio. Como os nossos irmãos Verena, Juliana, Gabriele, Elias, Alain, Bruno, que cada vez que mencionemos os seus nomes, eles possam ser um pouquinho que seja mais ajudados, como todos os outros que estão em iguais ou semelhantes situações. Vivemos ainda pelos nossos irmãos encarnados em sofrimento, principalmente aqueles que estão com a ideação suicida, que nós sabemos que vai se instalando pela porta de trás da mente, vai sendo soprado, né, por palavras insidiosas, palavras perigosas dos inimigos desencarnados, que são apelidados de obsessores, que nada mais são do que os cobradores daqueles irmãos que os prejudicamos no passado e que não puderam nos perdoar ainda. E o único jeito de salvar quem é obsidiado, encarnado, é convencer os obsessores que a luta deles para prejudicar esses irmãos é um convite à miséria moral, ao sofrimento. Então vamos pedir por esses irmãos, principalmente pelos obsessores, que são os irmãos mais difíceis, que estão em mais sofrimento. Que tanto eles quanto seus obsidiados sejam amparados. E que agora cada um de nós possa fazer as vibrações por todos aqueles que lhe vêm à mente neste momento. Que todos esses irmãos que vieram ao nosso pensamento sejam amparados. E neste momento, que possamos pedir a manifestação das coisas justas de que necessitamos, do auxílio material, espiritual e moral que precisamos, lembrando que devemos saber pedir com sabedoria, porque tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém, como disse Paulo. E Deus, como Pai amoroso, nos nega os pedidos, as aspirações, ainda que justas, que possam nos prejudicar a marcha nessa nossa vida aqui na Terra. Então agradeçamos por todos os bens, por todas as facilidades e principalmente pelas dificuldades e sofrimentos que nos fazem avançar um pouco que seja. Vibremos pelos nossos governantes, por todos esses homens e mulheres que detêm o poder na terra, que sejam intuídos pelo alto, a restabelecer e manter a paz na terra, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Vibremos também pelos centros espíritas, templos, seitas de quaisquer natureza, e pelos irmãos que individualmente, anonimamente fazem o bem e a caridade. E, por fim,
Peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos fazer o nosso melhor no cumprimento dos nossos deveres, hoje e sempre, fazendo a nossa pequena parte na construção do reino de regeneração que Jesus nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós, os nossos esforços diários para dominar as nossas más tendências. Que assim seja, graças a Deus. Prece final, Camila, depois Rubem. Obrigado. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Glorioso São Francisco, santo da simplicidade, do amor e da alegria, que no céu contemplais as perfeições infinitas de Deus. Lançai sobre nós o vosso olhar cheio de bondade. Socorrei-nos em nossas necessidades, espirituais e corporais. Rogai ao nosso Pai Criador, que nos conceda as graças que pedimos por vossa intercessão. Vós que sempre foste tão amigo dele. Inflamai o nosso coração de amor, sempre maior a Deus e aos nossos irmãos, principalmente os mais necessitados. Amém. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Uma boa noite a todos. Jesus nos abençoe sempre. Graças a Deus. Boa noite, gente. Tudo de bom? Deus abençoe a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Fiquem com Deus.